online conectando para prestigiar mais um evento que a Ampei preparou com muito carinho, os nossos parceiros também. Gente, enquanto a gente espera a sala estabilizar, eu vou convidar quem já está conectando a se apresentar ali no chat, colocar nome, a instituição que representa, assim a gente consegue ter um pouquinho do parâmetro, né, de quem está hoje com a gente. De novo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente vai começar o nosso encontro daqui a pouquinho. Então, fiquem à vontade. As câmeras, gente, por segurança, elas estão desabilitadas, mas depois, quando a gente estiver no nosso espaço para perguntas, debate, quem quiser falar, tá? Pode abrir o microfone e a gente consegue habilitar a câmera sem problema nenhum. A ideia é que todo mundo participe da melhor forma. Ó, temos muita gente aqui hoje, hein? Que alegria. Gente, vamos começar nosso encontro? Porque já estamos aqui com mais de 100 pessoas conectadas e a turma continua entrando. Então, em respeito ao nosso tempo, a gente vai começar o encontro de hoje. De novo, quero dar as boas-vindas em nome da Ampei. Para quem ainda não teve a chance, né, de conhecer o nosso time, eu sou Lilian Amaral, eu sou do time de Relações Institucionais e Governamentais da Ampei. Mariane também é do nosso time, ela está aqui, ela vai nos apoiar em todo o encontro. E hoje a gente está com uma programação muito especial. Só para compartilhar com vocês, esse encontro ele nasceu de algumas provocações, né? E pensando muito no Dia Nacional da Inovação, que é celebrado agora no próximo dia 19, e a gente resolveu hoje trazer um pouquinho dessas provocações que a Ampei acompanha, que a Ampei tem escutado, né? Sobre como que está o cenário de inovação no Brasil, o cenário de ciência e tecnologia. Para vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês sabem que a gente defende muito a evolução, né, da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento em todas as esferas, seja ela no âmbito político, seja ela no âmbito de relacionamento, seja ela no âmbito de projetos, enfim, a Ampei ela defende muito para que o Brasil possa alcançar esse desenvolvimento sustentável. E é muito interessante porque é uma semana muito propícia, né? A divulgação do Nobel de Economia foi muito propício para a gente, foi muito bom. Acho que o momento certo para eles terem feito esse lançamento para algo que a gente defende há tantos anos, né? A Ampei existe há mais de 40 anos e a gente já defende isso há 40 anos, de que a inovação ela é de fato um motor para uma economia sustentável, para um desenvolvimento de uma economia sustentável, para um desenvolvimento social sustentável. A gente acredita muito na inovação, na pesquisa, na ciência como motor de todas essas mudanças que a gente quer para o nosso país. Então, acho que o encontro hoje, a proposta é falar um pouquinho disso. Eu vou colocar um slide aqui só para apresentar para vocês a nossa pauta,
e quem que vai estar aqui com a gente hoje, tá? E qual que é a nossa expectativa para esse encontro. Então, só um minutinho para apresentar para vocês essa proposta. E entrando, estamos com mais de 150 pessoas, gente, que delícia, fazia falta, fazia tempo que a gente não tinha um encontro assim com tanta gente. Deixa eu só tentar aqui projetar. Está carregando para vocês? Carregou, mas... Ainda não, Lília, ainda não. Deixa eu ver agora se vai. Entrou? Gente, então assim, a gente fez um estudo, né? Compilamos alguns dados e a proposta de hoje é a gente trazer algumas questões de cenário das políticas públicas para pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil e trazer também algum comparativo em relação ao mundo, mas principalmente eu acho que alguns caminhos que a gente pensa que são possíveis. Tá? E a AMPEI, claro, como sempre, se disponibiliza para fazer isso, né, essa construção dos próximos passos com todos os envolvidos. Antes de continuar, porque não está como painelista, mas para a reunião de hoje, a gente convidou alguns atores do ecossistema que são super relevantes para a gente discutir inovação, e isso muito provocado pelos dados que a Verena tem trazido, e parabéns, Verena, de novo pelo teu pioneirismo, né, por ter resgatado essa diretoria tão importante. Mas a gente convidou a equipe do Ministério da Educação, né, que hoje é quem gere os programas de graduação, e porque vocês vão ver mais para frente, a gente também propõe algumas ações na educação básica, focados em inovação, em ciência. Então, se vocês estiverem conosco, né, confirmaram a presença, sejam muito bem-vindos, a gente está bem feliz de tê-los nessa discussão. Então, assim, ó, hoje a gente vai falar um pouquinho do cenário mundo. Então, a Ana Luísa da BG está aqui com a gente para falar um pouquinho desse estudo, desse comparativo que eles apoiaram a AMPEI. A gente está com a Verena. Verena, um prazer enorme, obrigada desde já seu aceite para falar do Brasil. Ela tem feito um trabalho fantástico no levantamento de dados atualizados, que é importante para a gente tomar decisão, né, com base em números reais. E a gente está também com a Isabela, do BNDES, que é um super parceiro da AMPEI, que está apoiando esse encontro de hoje. E no finalzinho ela vai falar sobre uma linha disponível que ainda tem espaço para apresentação de projetos, então ela vai falar um pouquinho disso. A gente pede tanto, né, apoio do governo, então a gente vai dar esse espaço para ela dizer que tem oportunidades e que tem oportunidades já, né? Essa é a nossa proposta para hoje. O nosso encontro está programado para ir até mais ou menos umas 11 horas. Eu vou fazer essa moderação, vou trazer alguns dados também pela AMPEI. E é isso, gente. Assim, eu não quero mais me delongar aqui no tempo, para a gente poder aproveitar melhor os dados que foram preparados com muito carinho para serem lançados e apresentados hoje para vocês. Então, Ana Luísa, já passo a palavra para ti. Bem-vinda e obrigada. Obrigada, Lília. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Lília, da gente estar aqui, né, compartilhando um pouquinho desse estudo que a gente apoiou a AMPEI. Você colocou a apresentação aqui junto, Lília, só para eu saber, ou você quer que eu compartilhe? Coloquei, perfeito. Pode então vamos. falar, já dá para a gente. Tá bom, beleza. Então vamos seguindo aqui, pode passar, por favor. Então, como a Lilian tinha antecipado, a gente fez aqui um estudo, né, comparativo entre Brasil e algumas economias mundiais, né? Então, aqui a gente levou em consideração alguns países do BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, como algumas lideranças ali de inovação e referência, a gente traz aqui a Alemanha, Israel e os Estados Unidos, tá? Então, o objetivo desse estudo, né, que a gente fez era comparar o desempenho do Brasil a essas economias que foram selecionadas com relação aos investimentos internos em PDI.
e também ver, né, como isso geraria eficiência, né, na sua conversão em resultados. E aí, resultados, a gente traz aqui tanto resultados em inovação, quanto resultados também, né, sociais e aplicados aqui né, às economias nacionais. E aí, as principais fontes que a gente utilizou para fazer esse estudo foi, então... Opa, desculpa. Acho que é algum áudio vazando. Tudo bem, beleza, obrigada. A gente utilizou, então, aqui algumas fontes, né, reconhecidas mundialmente, então, alguns dados da própria OCDE, também tivemos aqui os resultados, né, do R&D World Forecast de 2024 e o Global Innovation Index de 2025. Então, a gente está trazendo aqui dados atualizados, né, desses 2 últimos anos. E aí é importante que a gente leve em consideração também que foram avaliadas, né, algumas informações ali dos próprios países, resultados que foram divulgados em sites oficiais desses países, e esse estudo completo depois a gente vai fazer a divulgação, correto, Lilian? A gente vai compartilhar com todos. Isso. Pode passar, por favor. E aí, com relação à metodologia, né? Qual que foi a metodologia que a gente aplicou para fazer essa análise do desempenho em P&D? Então, a gente considerou 5 pilares principais. Então, o primeiro deles foi com relação aos gastos de P&D em relação ao PIB. O segundo foi o percentual de investimento de P&D por parte de empresas, né, do setor privado e do setor público. A gente também levou em consideração o financiamento em P&D, então, o quanto que é considerado, a média entre insumos de inovação e os resultados de inovação, que são considerados ali dentro do Innovation Index como inputs e outputs, e, por fim, a posição no ranking de inovação dentro do Innovation Global Index. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz uma visão geral, tá? No estudo a gente traz um comparativo bem detalhado entre cada um dos países, com os dados ali e algumas análises, tá? Então, depois vocês vão ter acesso a esse material, vão poder fazer essa análise um pouco mais aprofundada. Mas aqui, de forma geral, a gente traz 3 grandes né, indicadores. O primeiro deles, que é o financiamento em P&D, e aí a gente traz o destaque aqui para os Estados Unidos, né, que representa aqui um volume bastante significativo. Esses valores aqui estão em bilhões de dólares, tá? Só para vocês terem noção. E aí aqui a gente também tem a China, né, como se destacando dentro desse quesito. Com relação ao gastos de P&D em relação ao PIB, aqui os percentuais, de novo, né, os Estados Unidos e a China, eles se destacam, mas a gente traz um highlight aqui para Israel, né, que tem, em comparação, né, a seu PIB, ele tem um investimento aqui de 5,79%, que é bastante significativo. Ok? E com relação ao ranking de inovação, né, a gente traz aqui as posições dos países que foram avaliados para conhecimento de todos, né? Então, o Brasil hoje, com relação ao ranking que foi publicado em 2025, ele está no 52º lugar, né? Atrás aqui de outras, né, dos outros BRICS. Então, a gente destaca China, né, que está em 10º lugar, por exemplo, a própria Índia, que está em 38º lugar, Rússia, né, que está um pouquinho ali abaixo, junto com a África do Sul, tá? Pode passar, Lilian, por favor. E aqui a gente traz para, né, para finalizar alguns aprendizados, né, com outros países, alguns destaques, né, que a gente traz, por exemplo, da Índia, que é um país que, apesar de no ranking estar ali, né, uma posição um pouco mais alta, mas é importante trazer aqui que a gente consegue avaliar, dentre os dados que foram apresentados, que foram avaliados, a eficiência e o tipo de inovação frugal. E aí a gente traz aqui, né, então, com alto impacto, né, com baixo investimento em P&D. Então, a gente consegue perceber que, apesar dos investimentos em P&D serem baixos, eles conseguem ser eficientes na hora de executar, né, o P&D, e conseguem ter resultados ali muito significativos. Aqui a gente traz, então, também o ponto da inovação frugal, que eles trazem, então, soluções acessíveis e adaptadas ao contexto local, né? Então, eles são referências nesse tipo de inovação, assim como China, tá? Que também se destaca nesse tipo de inovação. A gente também apresenta aqui as iniciativas como
essa tal Tinkering Labs, né, e alguns hubs tecnológicos em Bangalore que fortalecem, né, startups e integração entre o governo, universidades e empresas. Tá? Então, apesar de ser uma economia, né, ainda ascendente, né, então é uma economia que ela consegue ser muito eficiente na hora de desenvolver ali, de investir no seu P&D. O segundo país que a gente traz como destaque é Israel, né, que tem um ecossistema de inovação e uma alta intensidade em P&D, então eles investem muito, então um destaque, como eu tinha dito anteriormente, com relação ao PIB, né, então eles investem muito parte do PIB deles em pesquisa e desenvolvimento, tendo ali um dos maiores percentuais globais. Ainda com relação ao ecossistema, ele é altamente integrado, né? Então eles valorizam muito a integração entre as universidades, o governo e o setor privado, né? Então, essa tríplice, né, que a gente chama, ela é bem estruturada. E por fim, também a cultura empreendedora, né, que é estimulada ali desde o ensino básico até o ensino superior. Isso traz, então, um grande destaque para Israel. E, por fim, a gente traz aqui a inovação dos Estados Unidos, desculpa, a inovação estratégica e a cooperação público-privada, né? Então, é um país que está ali no terceiro lugar dentro do ranking, né? É um país que se destaca. Então, uma das principais lideranças globais em inovação com forte integração público-privada. Os ecossistemas como o Vale do Silício e Boston, né, eles impulsionam startups e tecnologias disruptivas, e, por fim, as políticas fiscais e apoio governamental que fortalecem mesmo o investimento em P&D estratégico. Né? Então, ali eles têm o próprio, né, incentivo fiscal e algumas oportunidades ali que eles promovem para né, as empresas e que a inovação ela ocorra dentro do país. Então é isso, Lilian, que eu tinha para apresentar hoje. Obrigada pela palavra. E, pessoal, a gente está à disposição, tá? Caso depois que vocês avaliarem o material, e a gente fica à disposição para trocar ideias, né, Lilian, e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui, do que a gente aprendeu com todo esse estudo. Obrigada pela oportunidade. Isso mesmo, obrigada, Ana. E eu só vou acrescentar um país, que eu tinha feito aqui também alguns destaques, que isso vai influenciar nos nossos últimos pontos de apresentação, né? E a Índia realmente ela chama atenção, o próprio relatório da WIPO, né, fala de overperformer, né, de um estado, uma nação que tem uma performance acima da média. Israel também chamou bastante atenção, mas isso eu acho que quem trabalha com inovação também já é esperado de Israel, e China, claro, né? Eu tinha colocado aqui a China, porque ela também traz algumas coisas interessantes que eu acho que para o Brasil é importante como aprendizado, né? Uma visão de longo prazo. Então, o governo chinês, ele elabora planos de desenvolvimento tecnológico desde 1980, assim, olhando para o longo prazo, definindo os saltos tecnológicos que eles querem, e investimentos massivos em algumas questões como infraestrutura de ciência e tecnologia, inovação nativa, formação de capital humano, né, foco em produtividade. Então, acho que assim, quando a gente olha para o mundo, a gente de fato tem alguns exemplos muito bons e que podem servir de inspiração para as nossas ações, né? Mas é isso, obrigada. A gente está fazendo um suspense proposital, tá, gente? Com o estudo completo, mas vocês vão ter acesso ainda hoje a esses dados todos. Queria agora convidar a Verena para falar. Verena, um prazer enorme. Não tenho como eu não te etar, porque eu sou muito fã do teu trabalho, do teu profissionalismo. CNDI fez um trabalho incrível, agora também está revolucionando os nossos dados. Isso é muito bom, isso é muito positivo para o país, acho que ganha todo mundo. Então, por favor, seja bem-vinda, a palavra está contigo. Obrigada, Lilian. Queria começar saudando você. A Lilian e Isabela são grandes amigas, duas mulheres sensacionais. Então é um prazer dividir a mesa com vocês aqui, o debate. E a Ana Luísa, que eu estou conhecendo, mas que já estou gostando. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui com tanta gente. Eu queria, então, mostrar um pouco dos nossos dados que a gente tem produzido. Eu acho que é uma discussão que dialoga muito com o que nos trouxe a Ana Luísa há pouco tempo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já está aqui. Só não está em modo apresentação, velho.
Espera aí que eu vou botar em modo apresentação. Oi? Vocês estão vendo como apresentação ou estão vendo... Tá como modo apresentador. Ah, espera aí, então eu preciso... Vou tirar... Se estiver com outro monitor, com É. segunda tela, pronto, foi. Não, ainda tá ainda mostrando o próximo slide. Então, calma. Foi? Pronto, foi, Pronto. perfeito. Tá, então eu vou trazer aqui um dos primeiros dados que a gente teve dificuldade, porque parou a série histórica de existir, era o dado justamente do dispêndio empresarial em PID. Então, esse dado ficou muito tempo, desde 2018, na verdade, a série ficou descontinuada. A gente tinha um problema metodológico. Como a gente não tinha Pintec, a última Pintec foi de fato a Pintec 2017, né? A gente que ela e a Pintec era um instrumento, ele é o principal instrumento para a gente preencher as informações do PID empresarial e que é um dado muito importante para a gente produzir o indicador da participação do PID no PIB. A gente ficou muito desfalcado. Então, em algum momento, a gente começou a usar uma metodologia que fazia um depara da lei do bem. E a gente começou a perceber que essa metodologia ela não estava suficiente, porque os dados que a gente produzia não refletiam a realidade. Então, o trabalho que a gente começou muito fortemente desde que eu assumi a diretoria de governança e indicadores foi um trabalho de rever essa metodologia. Então, a gente atualizou a metodologia e a gente teve muita sorte, porque apesar de a Pintec grande, ela não está acontecendo, a gente tinha tido alguns espasmos da Pintec menor, que tinha algumas deficiências metodológicas, porque, basicamente, a Pintec menor, ela olha para empresas com mais de 100 funcionários, e a Pintec grande, ela olha a partir de 10 funcionários, mas a gente começou a fazer alguns cruzamentos, a gente viu, por exemplo, que uma extração especial da Pintec de 100 mais, feita pelo IBGE, representava 93,8% da Pintec tradicional de 10 mais. E com isso, a gente parou de usar a lei do bem para produzir o dado e começou, de fato, a olhar para a Pintec semestral para voltar a produzir o dado do dispêndio privado em PID e, por consequência, a participação do PID no PIB, que são dados, então, muito importantes para a gente olhar. Se a gente vê aqui o dado, a gente olha que o Brasil tem uma participação do total do PID no PIB de 1,19%. Esse é um número muito pequeno. É importante dizer que, historicamente, a meta do Brasil foi de ter pelo menos 1,3%. Países mais desenvolvidos, e a gente vai ver esse número, têm uma participação maior, 1,5% do PIB. E a gente olha aqui que a participação o total, né? O dispêndio empresarial, o dispêndio governamental e o dispêndio de educação superior. Esse, para nós, é um dado muito importante do dispêndio de educação superior, porque a gente sabe que muitas das inovações no nosso país saem das nossas universidades, em geral das universidades públicas, mas não só, né? Eldorado, CPQD, cumprem um papel fundamental. Então, esse olhar para a gente é um olhar muito importante. Ixi, agora eu não consigo passar para frente. Aqui eu trago o gráfico com um olhar um pouco diferente, mas querendo ver, eu coloco, então, o laranjinha é o dispêndio total em P&D, e o verdinho é o dispêndio empresarial. Vejam vocês que a gente tem uma queda muito grande no ano de 2017, né? E a gente tem, talvez agora, um momento bom para a participação do dispêndio empresarial no PIB, que eu acho que é uma coisa muito chamada a atenção pela Ana Luísa no outro estudo, né? Quais são as capacidades que o Brasil... Por que o Brasil não inova, né? E aqui a gente tem a participação percentual do dispêndio em P&D do setor empresarial. Vejam vocês que ele representa no Brasil 50%.
da participação é pouco, tá, gente? A gente precisa que o dispêndio empresarial seja muito maior do que o dispêndio público ainda, e eu vou dizer isso daqui, é muito importante dizer que é verdade que a gente olhar hoje para a Alemanha, Israel e Estados Unidos, a gente vê que você tem uma participação igual, mas o olhar para o gasto em inovação, ele não pode ser um olhar estanque, ele tem que ser um olhar feito ao longo da história. Porque se é verdade isso hoje, não também é verdade que no passado esses países, o Estado gastou muito mais em P&D do que o setor privado. Então, eu acho que esse é um número que a gente precisa trabalhar. E eu trago aqui para a gente olhar uma pequena comparação. Se você olha o setor governamental, o gasto do Brasil, ele equipara ao gasto dos Estados Unidos, da Espanha, da França. Só que se a gente olha para o dispêndio do setor empresarial, o Brasil ele ainda é muito baixo. Certamente a cultura explica a aversão ao risco, explica a própria dificuldade que o Estado tem de construir um arcabouço jurídico. Isso não quer dizer que a culpa seja do setor privado, mas eu acho que o fato é que a gente precisa. Isso traz para a gente como consequência que o Brasil ainda gasta muito pouco em P&D. E esse é o dado sobre o qual a gente precisa se refletir, porque países como a China, que está aqui em cima, né, e países que conseguiram fazer esse catch-up tecnológico, foram países que teve muita ação do Estado no sentido de financiar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica. Eu acho que, e aí eu trago aqui alguns dados. O Brasil, a gente tem uma situação, um contexto histórico um pouco diferente, né? A gente tem a política de incentivo à industrialização só se torna política de Estado depois da Segunda Guerra Mundial, de forma mais forte. E lembrem-se vocês, o relatório Bush, que é o relatório de 45, que fala do governo dos Estados Unidos, que fala que o P&D tem que ser financiado pelo Estado, ele sai em 45 e em 51 a gente cria instituições que são muito modernas, né? CAPES, CNPq, a própria FINEP, um pouco depois, né, na década de 70. Mas então você tem uma estruturação de um sistema que, mesmo que não conseguiu, apesar dos esforços, ter uma resposta constante ao processo inovador ou às necessidades que o país tinha de inovar. E aí eu trago aqui alguns dados da Pintec semestral para a gente tentar buscar as raízes do porquê, que são os dados que a gente vem trabalhando. Então, se a gente olha, por exemplo, a distribuição das empresas de acordo com o grau de inovação dos seus principais produtos, a gente vê com muita clareza que em todos os últimos anos, os principais produtos foram novos para a empresa e muito pouco novos para o mercado mundial. Então, eu costumo dizer que a gente não pode olhar para um grande exemplo, ainda que os grandes exemplos são importantes para nos inspirar, né? A gente tem a WEG, a gente tem grandes empresas nacionais que a gente olha com muito orgulho, mas eu acho que o que muda o contexto, o ecossistema de inovação, é a mudança de todo o processo, né? Então, de todas as empresas. Então, a gente tem muitos produtos novos para empresas, pouco produto novo para o mercado mundial, algum para o mercado nacional. Quando a gente vai olhar a cooperação a cooperação das empresas para realizar suas atividades inovadoras, a gente vê a pouca importância que ainda tem as startups, por exemplo, ou as infraestruturas de ciência, tecnologia e inovação. Então, esse é um olhar importante que a gente dá. As nossas empresas, elas procuram muito mais fornecedores e clientes para estabelecer cooperação do que, ou as mesmo consultorias, do que infraestrutura de CTI ou as startups. E aí eu digo aqui quais são os nossos principais instrumentos de apoio à relação universidade-empresa. E eu queria comentar aqui brevemente 3 instrumentos. Na verdade, a Lei do Bem, a Lei de Informática e a Compra Pública de Inovação. Porque no estudo apresentado pela Ana Luísa, sem dúvida nenhuma, a compra pública de inovação cumpre um papel central em todos os países. Porque o Estado é o que a gente chama de
impulsionar via demanda, né? O Estado demandar para que as empresas nacionais possam avançar. Se a gente olha a lei do bem, ainda que a gente tenha tido uma evolução histórica boa no número de empresas que usam a lei do bem, ainda é muito pouco. A gente só tem 3.878 empresas em 2023, que é o dado mais atual que a gente tem, que usam, que fazem uso dessa lei de incentivo, que é uma lei de incentivo à inovação em todos os setores da nossa economia. E se a gente vai olhar para tipo de projeto, né, ou por setor, e se a gente vai olhar para a formação dos profissionais com dedicação exclusiva ao P&D, a gente ainda vê que os setores, outras categorias, é muito grande, então acho que é uma missão que nós temos, Lilian, de avançar nesse olhar que são essas outras categorias. E os setores de software, e lembrem-se vocês, porque software, a lei de informática, ela é muito importante, mas ela não se aplica, ela se aplica a hardware, né, basicamente, e pouco a software. A serviço de TI também, ela não é aplicável. E quando a gente vê o número dos profissionais dedicados, a gente vê que a grande maioria dos profissionais são profissionais graduados. Isso quer dizer que as empresas ainda não têm apetite e que o Estado ainda não infla, ou que o modelo de organização da política pública ele não é organizado no sentido de apoiar inovações disruptivas. O Brasil ainda tem uma cultura de inovação que é muito incremental. A gente não precisa de mestres, a gente não precisa de doutores, da perspectiva de quem faz a inovação, né, desenvolvendo os produtos. Então, acho que esse é um olhar sobre o qual a gente precisa, esse é um gráfico sobre o qual a gente precisa olhar com bastante crítica, né? E aqui eu trago os dados das áreas de desenvolvimento conjunto, universidade e empresa, as prioritárias para a lei de informática, porque o gráfico da lei de informática de participação de graus de formação, ele é muito parecido com o da lei do bem. Mas a gente vê, por exemplo, que serviços de TICs é o principal. A pesquisa científica e desenvolvimento é a segunda, quer dizer, mas são informações muito genéricas, sobre as quais eu acho que a gente precisa se debruçar com mais tranquilidade, com mais clareza, ver o que isso significa de fato para o nosso processo inovativo. Então, a manufatura de equipamentos de computador, eletrônica e produtos óticos, talvez seja a primeira que aparece para a gente com muita clareza, assim, com materialidade do que isso significa, né? E aí eu queria terminar a minha apresentação um pouco contando das ações em andamento aqui na DGIT, no Departamento de Governança e Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, certamente a Pintec foi uma das primeiras ações sobre as quais a gente se debruçou, e eu queria aproveitar que tem muita gente aqui e muita gente que se preocupa com o tema da inovação. A Pintec ela vai começar a rodar em abril do ano que vem. Esse dado ele é fundamental para, como vocês viram, para que a gente possa melhorar a qualidade da informação que a gente tem sobre a participação do P&D no PIB e sobre o dispêndio privado em P&D. Então, o meu primeiro pedido para todo mundo é que a gente possa, quando a Pintec bater na nossa porta, que a gente receba com carinho e que a gente abra as portas e que a gente responda o questionário que a gente viu, que vocês vão ver que não é trivial nem rapidinho de responder, mas que ele é muito importante para muitas das ações de políticas públicas. A outra coisa é a Rede Nacional de Indicadores Estaduais. Quem acompanha mais de perto as discussões viu que a gente lançou há 2 semanas essa Rede Nacional de Indicadores Estaduais. É um esforço que a gente vem avançando com os estados da federação para produzir melhores indicadores. A gente hoje é muito bom de se comparar com a França, com a Espanha, com a Suécia, com qualquer país, porque a gente cumpre as metodologias estabelecidas internacionalmente no Manual de Oslo e no Manual de Frascati, mas a gente tem muito pouca capacidade de se comparar, de comparar o Rio Grande do Norte com o Rio Grande do Sul, de ver quais são as especificidades, as diferenças, o que está de melhor, o que está de pior. Então, essa rede é um instrumento importante no sentido de melhorar essa capilaridade. Ela vem associada a um pacto que a gente faz com os estados em favor desses indicadores.
tanto com as SECTs, né, as Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto com as FAPs, porque dependendo do estado, em um lugar ou em outro que se estabelece que os dados são produzidos. E a gente associou isso a um programa Cientista de Dados pelo Brasil, que é um programa que a gente combinou com as FAPs e as SECTs, que o governo federal vai colocar um cientista de dados em cada um dos estados para ajudar os estados a produzir melhores indicadores sobre ciência, tecnologia e inovação. Então, esse é um movimento importante. Também vem associado a um processo, a um programa que a gente fez de capacitação dos gestores públicos estaduais, no sentido de aprenderem melhor tanto o tratamento de dados, quanto as metodologias dos manuais, sobretudo aí de Frascati, mas do Oslo também, porque a gente está saindo do Oslo, do Oslo 3 para o Oslo 4, então a gente vai começar a olhar a inovação não só mais de produto, mas de processo, então é um processo de aprendizagem pelo qual a gente precisa passar. A gente está num processo, então, outra ação importante é a revisão metodológica de alguns indicadores, e aí a comissão permanente, a ANPEI certamente vai ser parte da nossa comissão permanente, é um prazer ter vocês aqui, mas é porque alguns indicadores a gente deixou de produzir no passado recente e precisa de um esforço coletivo para repensar a metodologia. Já falei aqui do exemplo do P&D, do indicador do dispêndio do dispêndio privado em P&D. Mas outros indicadores, como, por exemplo, o número de pesquisadores que a gente tem no país, é um indicador que a gente parou de produzir, a gente precisa voltar a produzir para começar a olhar para as nossas realidades. Então, isso é importante. O Conecta CTI é um outro programa que a gente vem avançando e ele vai trabalhar, porque eu acho que a gente já passou da fase, e o pessoal aqui que trabalha comigo na DGIT sempre fala que ia de estado em estado com papelzinho, buscando papel na mão, buscando as informações do gasto, né, dos estados, mas a ideia do Conecta CTI é que a gente de fato organize o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação a partir dos dados. Por exemplo, que a gente consiga interoperar as informações de CNPq e de uma FAP, para saber a real contrapartida da FAP para o sistema. Ou então que a gente consiga interoperar os dados do CNPq com os dados da FINEP. Outra informação muito importante que a gente precisa melhorar a qualidade dela. Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, que tem por objetivo final, daqui a um tempo, a gente começar, de fato, a organizar informações preditícias sobre os sistemas, que a gente possa olhar para o futuro para pensar a política pública e não só para o passado. Além dos novos indicadores, né? A discussão da inovação verde é uma discussão forte na OCDE. A RECIT, que vai acontecer a reunião agora em novembro, vai tratar de como a gente mede a inovação verde nos países ibero-americanos. Os indicadores de inteligência artificial e de transformação digital que a gente precisa trazer para uma discussão nacional mais forte. E alguns estudos específicos e o olhar sobre o impacto da ciência e tecnologia. Certamente, para isso, a gente conta muito também com a ANPEI. A FAPESP, que eu acho que é um grande exemplo para todos nós, ela avança com olhares a partir de dados primários, a partir de estressar esses dados primários com os dados administrativos que hoje a gente consegue ter de sobra, mas também alguns estudos específicos. Por exemplo, eu não mostrei aqui, mas um dos principais usuários da Lei do Bem é o setor financeiro. Como é que está fazendo? Como está gastando? O que é esse P&D? Como que tá? Então, essas lupas, elas são muito importantes para que a gente consiga construir melhores políticas públicas, enfim, discutir a importância dessa agenda da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação enquanto sociedade, né, gente? Eu acho que isso é a coisa mais importante, que a gente possa se debruçar, criticar, raciocinar conjuntamente sobre essas informações é absolutamente central. Eu deixo aqui para vocês, de final, a nossa publicação de Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação 2025, são os dados mais frescos, mais atuais que a gente tem sobre CTI no país, e aqui no QR Code de baixo, a nossa página de indicadores de ciência, tecnologia e inovação dentro do Ministério, que é onde a gente coloca as nossas principais atualizações, e já peço aqui para também colocar um linkzinho para o estudo de vocês, que é muito importante.
Acho que é isso, Lilian. Mais uma vez, obrigada. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, avançando nessa agenda tão importante para o país. Assim, Verena, o que eu vou te dizer? Ficamos mais fã ainda, porque é uma máquina, né, de fazer, de trabalho, de indicação. Gente, esse estudo que ela colocou o link tá fantástico. São 170 e poucas páginas, incrível, de novo, assim, a importância do dado, né, Verena? A gente só consegue tomar decisão quando a gente tem clareza do que a gente precisa fazer. E a gente só vai ter essa clareza com os dados na mão. Então, não tem como. Muito obrigada, parabéns de novo pelo trabalho que está fazendo nessa diretoria, importantíssimo. E você falou de bons exemplos, né? Eu quero só adicionar mais 2 empresas que eu vi que colocaram aqui no chat, a Indorama e a São Martinho. E você também falou dos dados financeiros da Lei do Bem, né? E eu vou acrescentar o Itaú, que a gente fez recentemente algumas apresentações para os examinadores, avaliadores da Lei do Bem, e eles apresentaram como que funciona a estrutura de P&D dentro dessas empresas, como que eles estão utilizando os mecanismos que têm a favor, né? E aí nós falei do bem, a gente tem Nova Talentos, a gente tem muitos mecanismos bons hoje de incentivo e fomentar a inovação, a ciência, a pesquisa. E é incrível, assim, o que essas empresas fazem é incrível, gente. De fato, são bons exemplos para inspirar, mas a gente precisa avançar, né? E eu acho que é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês agora, nesses próximos slides, pegando um pouquinho do que a Ana trouxe, do que a Verena trouxe, olhando para o Brasil, que quando a gente vê, né, tudo isso e todos esses dados com mais clareza, eu não estou conseguindo compartilhar. Mari, me ajuda, por favor, está dando algum erro. Se tu puder subir o slide, eu te agradeço. Mas, assim, a gente olhando, né, todo esse contexto internacional, olhando os dados que a Verena trouxe, a gente entende que a gente avançou muito, e acho que nos últimos anos o Brasil, particularmente, né, tem muito que celebrar. Em termos de financiamento, a gente não teve contingenciamento da FNDCT, a gente conseguiu, sim, retomar verba para a BNDES, para a FINEP, né, para entidades de crédito tão relevantes para o nosso país. A gente teve novas linhas de crédito, a gente teve esse avanço. Então, assim, a gente tem o que comemorar, mas, como a própria Verena trouxe na fala dela muito bem, a gente tem pontos a evoluir, né? E aí, quando a gente olha para esses pontos, Mari, eu vou te pedir para dar um zoom. Eu não sei se sou eu, mas se tu puder ampliar, eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. Isso, ótimo, ótimo. Pode passar para a próxima. Aqui eu não vou me delongar, mas é um pouquinho disso que eu estava falando, né? Então, a gente tem alguns pontos fortes, a gente tem Lei do Bem, a gente tem outros mecanismos além da Lei do Bem, a gente teve um marco legal das startups, super completo, um trabalho que foi coordenado na época pelo Igor, que está hoje na Embrapi, que ficou um texto incrível, o Congresso contribuiu um monte também, a Ampere fez parte dessa construção. A gente tem algumas fortalezas, né, algumas vocações como país, e a gente tem ciência dessas vocações. Então, quando a gente olha para a bioeconomia, transição ecológica, a gente entende que o Brasil pode ser liderança nessas áreas, nesses setores, enfim, nessas frentes. A gente tem talentos e é muito interessante a gente falar, Verena, até puxando um pouquinho já do gancho daquele slide que você falou, que a gente precisa ter uma atenção especial, né, dos profissionais, doutores. O Brasil, ele é um dos maiores exportadores de talentos. Ou seja, a gente tem esses talentos, né? O brasileiro, ele é um profissional diferenciado, a gente consegue exportar um monte, mas a gente tem dificuldade para retê-los. E acho que esse é um trabalho, inclusive, que o Ministério, né, e outras entidades têm olhado muito de como que a gente pode reter esses talentos. E eu sei dos esforços, né, a gente sabe dos esforços das empresas de reterem esses talentos. Então, o que a gente pode fazer conjuntamente para unir esses esforços? Mas a gente também tem alguns desafios que Verena também já trouxe, já expôs alguns, dentre eles a cultura de inovação proativa, né, que é bem esse medo, porque a inovação, ela obrigatoriamente requer risco, não tem como você inovar sem se arriscar,
você consegue, às vezes, ter um pouco de controle de um maior risco ou um menor risco, mas o risco ele vai existir, ele é inerente à atividade da inovação, não tem como você dissociar isso. Então, as empresas elas precisam ter essa clareza, e muitas vezes o time de P&D tem essa clareza, mas aí você entra num C-level que já é um pouco mais conservador e não apoia, de repente, alguns riscos, não apoia alguns passos, porque o risco vai ser maior, né? Então, a gente precisa, sim, trabalhar e atuar muito nessa cultura, e essa cultura, ela é dentro das organizações, ela é como nação, enfim, ela tem algumas questões, transferência de conhecimento, que é um pouquinho do que a gente falou sobre compras públicas, por exemplo, né? Enfim, conhecemos tudo isso. E o que a gente pode fazer a partir disso, né? Assim, o que a ANPEI, então, sugere, já que a gente conhece desafios e conhece pontos fortes? Bom, aqui são algumas recomendações mais gerais, né? De olhar para um longo prazo. Então, a gente precisa muito, como nação, evoluir e sair de políticas de governo. A gente precisa de políticas de Estado, e que os governos deem continuidades, né, e fortaleçam cada vez mais essas políticas. Então, não tem como a gente ficar instável em algumas políticas, em algumas ações, que elas durem apenas 4 anos, né, ou 8 anos. Elas precisam ser longevas. A gente viu que isso funciona em outras nações. Então, a gente precisa assumir isso para o país também. A gente precisa de um compromisso, principalmente dos gestores públicos, né, de que eles olhem para essas políticas com a responsabilidade de, tipo, as empresas estão contando que é uma política de Estado, né? As organizações estão contando que é uma política de Estado, e aqui é muito importante que sejam organizações mesmo, porque a gente tem empresas do setor público, organizações do setor público, que também sofrem com instabilidade de orçamento, por exemplo, né? Dependendo do ciclo. E eles não podem depender dessa instabilidade, não tem como sobreviver com essa instabilidade. Regimes fiscais diversificados, então, assim, a gente já tem hoje alguns regimes que são consolidados, mas a gente precisa diversificar. Então, não é só um incentivo fiscal, a gente precisa de crédito financeiro, a gente precisa de crédito fiscal, a gente precisa de algumas superdeduções em áreas específicas, e talvez já antecipando aqui, na retenção, por exemplo, de talento, seja uma das ações necessárias para o Brasil, né? Superdeduções para quem consegue reter doutores, né? Como um exemplo mais concreto. Ecossistema colaborativo, então a gente precisa, sim, fortalecer, e isso aparece muito claro quando a gente olha o ambiente internacional, a relação da hélice das alianças, que hoje a gente não fala mais só em tríplice hélice, né? Mas é a mais tradicional, de universidade, governo, empresa, ela precisa ser fortalecida. E a gente também já sabe, já conhece essa dor, então como que a gente pode fazer isso? Daqui a pouquinho a gente já fala sobre esse ponto. Então, aqui são coisas mais gerais, né? Algumas recomendações mais gerais que a gente precisa ter como norte. Embora a gente tenha clareza disso, é importante a gente ter isso escrito para lembrar, né? E definir. Mari, se puder passar para o próximo, porque aqui a gente já entra em ações mais específicas, tá? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, para uma meta de longo prazo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive, ele está trabalhando agora na Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até 2030. A gente já consegue, não chega a ser um longo prazo, eu chamaria de médio prazo, mas já é um prazo um pouquinho maior do que o plano anual, né? O plano do que aquele orçamento anual. A ANPEI, inclusive, faz parte do GT, que está construindo essa estratégia. Nós já mandamos as nossas contribuições, a gente em breve compartilha com o ecossistema um pouquinho dessas contribuições que a ANPEI mandou, mas é um momento ideal para o país começar a olhar para esse longo prazo. Então, assim, que saltos tecnológicos queremos, o que a gente pode trazer como prioridade. E aqui é muito importante ressaltar 3 frentes de atuação que a ANPEI acredita que são prioritárias, né? Investimento em infraestrutura de CTI. A gente colocou, inclusive, como meta olhar para as infraestruturas já existentes, modernizar essas infraestruturas, entender o que são preciso, né, o que é preciso para ter infraestrutura de ponta,
e olhar para as nossas carências e incluir novas infraestruturas, né? Sejam elas organismos, sejam elas, enfim, a gente olhar para essa infraestrutura de CIT que a gente tem hoje. Formações de clusters de inovações regionais fortes. E Verena, assim, ó, muito bom vocês fazerem esse trabalho junto aos estados para a gente ter os dados. A gente sabe, a gente tem um país com um tamanho continental. Não tem como a gente fazer política prós, né, e igual para todo mundo se as realidades são diferentes. Mas essa política regional, ela só vai ser possível em parceria com os estados. Então, é muito importante ter esse alinhamento União-Estados, tanto para financiar essa inovação, né, esse P&D, quanto para definir mesmo o que é prioridade, quais são as riquezas, né, quais são as vocações daquela região e fortalecer aquele ecossistema. Fortalecer os mecanismos que existem lá. A gente já tem hoje alguns sistemas funcionando, né? Alguns ecossistemas fortes, a gente sabe disso, a gente já reconhece, mas a gente precisa, de fato, fortalecer e olhar para essas regiões com esse olhar mais dedicado. E acho que os números, tenho certeza, né? Que os números que vocês estão levantando, esse trabalho que vocês estão fazendo com o Estado vai ser fundamental para isso, para definir o que é a estratégia para aquela região, para definir financiamento, porque a União entra com uma parte, os estados precisam entrar com outra, então, importantíssimo. E saltos tecnológicos. O Brasil precisa ter clareza de que saltos ele quer, em quais setores, em quais áreas, onde que a gente consegue se diferenciar e exportar tecnologia, né? Não adianta a gente querer se comparar ou, enfim, competir em alguns pontos com outros países que a gente sabe que eles já estão em outro patamar, né, em outro nível de maturidade tecnológica. Mas a gente tem ainda oportunidade em outros aspectos, né, em coisas novas, em tecnologias novas, onde que a gente quer chegar. Então, acho que a gente deixa aqui essa contribuição e já enviamos, inclusive, isso dentro da nossa proposta de estratégia nacional. Alinhamento, ministério, aqui, gente, assim, ó, com muito carinho que eu trago, em nome da AMPEI, dos nossos associados, essas recomendações, porque o Ministério da Educação, ele, por muito tempo, não foi envolvido nas discussões de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, o que é irônico, né? Porque quando a gente olha para os cursos de graduação e de pós-graduação, é lá que esses cursos estão, né? As universidades, elas são vinculadas ao MEC, as universidades públicas, né? E foi uma provocação, inclusive, já dos dados que a Verena trouxe, quando ela traz do investimento em P&D pelas universidades. Então, aqui a gente entende duas ações prioritárias, digamos assim, mas muito desse alinhamento MCTI e MEC. Então, a cultura de inovação na educação básica. O MCTI, ele tem uma secretaria, hoje liderada pelo Inácio Arruda, inclusive, que já olha muito para essa cultura de inovação na educação básica, com a disseminação da ciência. Mas é importante que essa secretaria, essas ações que já existem, estejam alinhadas à educação básica formal do MEC, né? Que, inclusive, passou por uma reformulação recente. Eu particularmente acredito que foi uma reformulação importante e muito interessante, em que trazem itinerários formativos, né? Então, assim, além da educação básica, que já existia, das disciplinas mais tradicionais, física, matemática, português, eles trazem itinerários formativos, com educações técnicas. Então, você tem matemática e tecnologias, o que é muito importante, assim. Então, que essas ações, elas se conversem para que as nossas crianças, os nossos adolescentes tenham acesso, desde cedo, ao que é uma pesquisa, ao que é uma ciência, ao que é uma inovação, para eles entenderem que isso está no nosso dia a dia, né? E que eles podem, a partir da idade deles, dentro do conhecimento que eles têm, começarem. Acredito, inclusive, que a iniciação científica que a gente tem na graduação, ela pode começar, quem sabe, no ensino médio com os adolescentes, né? Enfim, aqui é uma sugestão que a gente acredita que é muito importante.
Estruturação do ensino superior alinhada às demandas de mercado e sociedade. Quando se fala e da distância entre a universidade e as empresas, tem um ponto muito relevante que é isso, assim, e uma discussão que eu mesma já acompanhei há muitos anos, né, e vejo muitas vezes ela voltar. Qual que é o problema? A universidade não pesquisa o que o mercado pede, ou o mercado não faz parceria com as universidades para pesquisar, né, suas dores, enfim, suas questões. Independente de como surge o problema, ele existe. Como que a gente faz para resolver isso? Então, revisar, por exemplo, os critérios de avaliação dos cursos superiores no Brasil e incluir indicadores e métricas que olhem para essas necessidades de mercado. Isso, com certeza, seria um fator crucial para aproximar esses dois mundos, né? Sem dúvida. Hoje, quando a gente olha as notas que os cursos possuem, eles têm critérios de avaliação que são importantes, relevantes, mas eles não têm critérios de avaliação, por exemplo, olhando para mercado. Então, pelo menos em alguns cursos, em algumas áreas que a gente sabe que são mais críticas, que elas possam ter esses indicadores. Um terceiro pilar que a gente fala é segurança jurídica para investimentos em inovação. E aí, Verena, de novo, fazendo mais uma vez referência à tua fala, acho que não tem culpado, né, nessa história de por que o setor empresarial investe menos quando comparado com outros países. De fato, quando a gente olha os Estados Unidos, o governo ele é quem mais investe. Mas quando a gente olha para a maioria dos outros países, e vocês vão ver isso, gente, nos estudos, o setor empresarial ele investe muito mais. Ele chega a investir 3, 4 vezes mais do que o setor público. O setor público, ele, né, se a gente olhar pela teoria, ele tem um papel de alavancar, de impulsionar, não de sustentar a economia. E isso também quando a gente fala de políticas públicas para ciência e inovação. E quando a gente olha, por exemplo, a Lei do Bem, a gente entende que ela é a perfeita nesse sentido, né? Porque ela alavanca a cada R$1 de renúncia fiscal, a empresa investe 4, 5 reais em contrapartida. Mas existe também uma insegurança jurídica e uma insegurança política mesmo. Então, é preciso que o Estado traga essa segurança. A lei do bem, por exemplo, não dá para discutir se vai ter ou não lei do bem, se ela pode sofrer ou não com um novo projeto de lei, né? A gente tem que discutir a modernização dela, não a manutenção dela. Não dá para discutir, por exemplo, verba para o BNDES, para a FINEP, a contingenciamento ou não para a FNDCT, então não tem como as organizações sofrerem a cada ciclo esse tipo de insegurança. Será que ano que vem, será que no próximo ciclo eu vou ter, né, a segurança que eu tenho hoje? Então, assim, acho que o primeiro ponto é trazer essa segurança. Sim, são políticas de Estado, elas estão asseguradas, não teremos problema com isso, né? Estão consolidadas. Outro ponto também é para o próprio setor público. A gente, né, nas discussões, a gente entende que há uma insegurança das universidades, por exemplo, em promover certos tipos de parcerias. Então, as universidades públicas brasileiras, né, e os centros de pesquisa, eles precisam ter maior liberdade para essas parcerias, com responsabilidade, né, assegurando as melhores práticas de compliance, de governança, mas elas precisam ter maior liberdade para poder inovar. Então, como que a gente assegura isso? E um outro ponto, como sugestão, é a gente aproximar os órgãos de controle. Eles precisam ter entendimento conceitual, né? Com agendas públicas transparentes, mas eles precisam ser envolvidos na discussão sobre inovação, sobre pesquisa, sobre ciência, sobre tecnologia. Não tem como eles questionarem conceitos que são consolidados e questionar alguns projetos, algumas questões. De novo, o risco é inerente, infelizmente, muita coisa vai dar errado, né? Quando a gente inova isso, mas quando a gente faz com consistência, com segurança, os ganhos e os benefícios eles são maiores. Então, esses pilares eles são importantes. A gente tem mais alguns quando a gente olha para o governo.
que são regimes fiscais diversificados, e aqui entrariam em legislações mais específicas, de novo, a ANPEI se coloca à disposição para apoiar, né, em redações, em ajustes, sejam eles via decretos ou por projetos mesmo de lei que precisam tramitar no Congresso, mas a gente entende que ainda há espaço para um regime fiscal diversificado, para incluir outras ações. Ampliação de instrumentos de financiamento direto, e aqui a gente já tem feito isso, né? De novo, acho que a NIB, os editais que BNDES, FINEP, enfim, que outros estão fazendo, acabam apoiando um pouco essa frente. E, por fim, a aprovação e modernização da Lei do Bem, que a gente citou e que a gente defende tanto na ANPEI, né? É um instrumento eficiente, ele já foi provado milhões de vezes que ele é eficiente, mas a gente entende que há oportunidade e é crucial que essa modernização seja feita, inclusive esse ano ainda. É o que a gente pleiteia, né? Mas é isso. Como a gente falou, eu estou tentando só correr aqui um pouquinho para a gente ter um espaço para discussão e para debate. Mas, assim, Verena, e fala de novo, né? Estou te citando porque são os dados que a gente se baseou para fazer esse estudo e para fazer essas recomendações. E é óbvio que a gente fala do setor privado, né? A ANPEI defende muito os interesses desse setor privado, mas a gente também entende que a gente tem um dever de casa. E é muito importante a gente olhar para dentro de casa, porque assim, quando a gente olha, principalmente os associados da ANPEI, é muito fácil falar de que as empresas estão cumprindo esse dever de casa, mas porque a gente está falando de empresas e de organizações que são maduras em termos de P&D, né? A gente tem orgulhos que são nacionais, eu poderia ficar citando aqui os nossos cases que são incríveis, e eles são orgulhos nacionais e internacionais, assim, são cases que a gente apresenta para o mundo com muito orgulho mesmo. Mas a gente entende que ainda é um percentual pequeno. Então, como que a gente pode ampliar essa discussão, inclusive com essas grandes empresas? Olhar, elevar o esforço e a liderança de empresas no financiamento de P&D. E aqui, eu sei que é complexo, né? A gente fixar um percentual do faturamento para investimentos em P&D, mas existem empresas que fazem isso. Existem empresas que fazem isso no próprio Brasil já. Então, elas têm um percentual do faturamento, que esse percentual, ele automaticamente é revestido e direcionado para pesquisa, para desenvolvimento, para ciência, para parcerias, para inovação, né? Então, as empresas que ainda não fazem isso, começar a olhar e fazer gradual. Então, se eu sou uma empresa pequena hoje, eu vou dedicar um percentual menor, mas eu vou dedicar desde já um percentual para inovação, né? Para pensar em novos mercados, para pensar em novos produtos, para pensar em novos processos, investir na cadeia produtiva, né? Esses grandes, e aí eu investi aqui, diria muito mais numa cultura de inovação do que na produção ou na elaboração de novos produtos, novos processos, né? Mas incentivar essa cadeia a inovar também, fazer, e é interessante, eu vou trazer um case de um associado nosso, que ele faz o nome, né, da empresa Day, que é um dia de inovação, como os hackathons, como essas coisas, com os fornecedores. Então, é muito legal, porque daí ele apresenta os conceitos de inovação, ele apresenta os conceitos de P&D, ele apresenta os conceitos de desenvolvimento mesmo para os fornecedores, e fornecedores da cadeia inteira. Então, você tem grandes fornecedores, você tem pequenos fornecedores. É um case bem legal, gente, assim, e serve de inspiração para as outras empresas que são maiores e que têm a oportunidade de fazer isso, por exemplo. Diversificar elos com universidades e parceiros formais com ICTs. A gente falou sobre isso, Verena trouxe esses dados de que ainda é um parceiro tímido quando a gente olha para o investimento das empresas, e a gente tem hoje, sim, universidades que são referência. A gente tem institutos de pesquisa que são referência no Brasil e que são referência no mundo, tá? É muito mais a empresa ter esse olhar e sair, né, da sua zona de conforto. A gente entende questões de propriedade intelectual, a gente entende que tem alguns pontos que são sensíveis, né, ao sair dos muros das organizações, mas hoje a gente também já tem mecanismos para proteger e para
garantir, né, o sigilo que é necessário, enfim, dentro dessas pesquisas. Então, é importantíssimo ampliar essa rede de parceiros na inovação. Fortalecer os modelos de inovação aberta com startups. A gente já vê muitos movimentos, né, de desafios e enfim, para tentar trazer startups como parcerias, mas a gente tem uma oportunidade de fazer isso. E eu diria mais, tá, gente? As empresas hoje, elas podem e devem fazer programas de intraempreendedorismo. Tem startups saindo de dentro das próprias empresas. Então, se você olha para essa inovação com olhar estratégico, assim, ó, o céu é o limite dentro das organizações. Transformar ativos científicos em resultados de mercados. Tem um ponto também, né, que a gente falando um pouquinho de TRLs, mas tem um ponto também que é não colocamos aqui, mas é da propriedade intelectual. Então, se a empresa que já trabalha com P&D, né, ela coloca algumas metas de depósito de patentes, por exemplo, a gente consegue trazer esse olhar da inovação de forma mais palpável para os pesquisadores, para as equipes que trabalham com isso. E aprimorar a gestão da inovação, né? Ampliar a atuação em busca de inovações frugais, como a Ana trouxe, que é um case muito interessante da Índia e que a gente também tem essa possibilidade aqui no Brasil. Gente, assim, ó, a gente vai ficar com 20 minutinhos aqui, 15 minutinhos para debate. Essas são algumas das nossas recomendações. De novo, a Ampay se coloca super à disposição, né, tanto das empresas que tenham interesse, que não façam, não executem essas ações, mas queiram entender como elas podem fazer, quanto do governo, como a gente sempre se colocou, para entender os mecanismos, como fazer essas aproximações, como fazer essas mudanças de PL, mas em linhas gerais, essas eram as recomendações que a gente queria fazer. A gente tem, de novo, muito a celebrar no Dia Nacional da Inovação, mas a gente também tem muito a fazer, né? As câmeras estão liberadas para abrir. Eu vi que a Isadora já levantou a mão e já abriu a câmera dela, amei isso. Eu vou parar os destaques aqui de quem estava apresentando e a gente vai, então, fazer essa rodada de conversas, enfim. Isadora, por favor. Então vamos lá. Bom dia, parabéns pela apresentação, em primeiro lugar, e pela iniciativa da Ampay de fazer esse evento. Estou como bolsista do programa ARI aqui no Paraná. Ele é um programa que tem como missão fazer a conexão das empresas do setor público e das organizações do terceiro setor com a universidade. O nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação até nessa semana brincou no evento da Amprotec que nós somos os cupidos da universidade, né? Então, eu estou vinculada hoje à Agência de Inovação da UniOeste e nós estamos fazendo uma pesquisa junto ao setor produtivo sobre os principais desafios e necessidades de pesquisa que o setor privado vem enfrentando para que a gente possa fazer essa conexão com maior efetividade. Então, eu vou deixar o link da pesquisa que nós estamos fazendo com as empresas aqui no nosso chat e peço para que quem seja do setor privado e tenha interesse de participar dessa pesquisa, para entrar no nosso mapa e no nosso radar aí, para que depois a gente possa fazer umas conexões aí para frente. Para gerar P&D, para fazer transferência de tecnologia ou para gerar algum outro tipo de conexão com a universidade. Nós não trabalhamos só com a conexão na universidade da nossa universidade, nós trabalhamos com todas as outras universidades públicas do Paraná, né? Ele é um projeto piloto aí, esse programa ARI, e depois provavelmente vai ser implantado no Brasil todo, mas por enquanto nós estamos atuando aqui no Paraná. Então, novamente, vou deixar o link para quem quiser participar. Peço que tome 2 minutinhos do tempo aí para preencher a nossa pesquisa. Obrigada pela oportunidade de falar aqui. Obrigada, Isadora. Fabrício está com a mão levantada. Por favor, Fabrício.
Obrigado, Lilian. Muito bom dia a todos aí, vendo vários rostos conhecidos aqui, uma audiência de 250 pessoas, né? Isso é muito relevante, muito importante. Parabéns, Lilian, e a Ampay, por essa mobilização, pelo conteúdo que vocês trouxeram aqui no estudo. É muito bom ver Verena trazer os indicadores, né? E em função do que foi trazido até e das recomendações que vocês trouxeram ao final, que também é um aspecto relevante, eu motivei aqui a trazer duas mensagens para reflexão, né? Uma é a questão da política pública e da descontinuidade da política pública, né? Eu estou há 25 anos nessa estrada, e eu posso dizer que, do lado público, né, eu posso dizer que todos os momentos em que a iniciativa privada se apropriou da política e dela cobrou a execução, continuidade e mostrou resultados, a gente teve condições de continuidade. A política é para vocês, a política é para as empresas, a política de ciência, tecnologia e inovação, a política industrial. Então, assim, a mensagem de se apropriem dela, falem dela, discutam ela, né, façam recomendações sobre ela. Isso é fundamental da gente poder construir essa continuidade, né, essa perpetuidade. E o espelho dessa minha fala é em resultado, é em entrega, é em medida. Daqui a pouquinho a Isabela vai falar, né, sobre uma das linhas do banco, né, mas a gente só pode, só faz política pública com base em dado, com base em evidência, com base no que está dando certo e errado, né? Senão a gente faz achismo, não política. E para isso, gente, assim, eu queria muito reforçar a mensagem da Verena aqui em relação à Pintec. A Pintec é um instrumento fundamental para a gente fazer política de ciência, tecnologia, inovação, política industrial, né? Pensar em Deep Tech, pensar em startup. O reforço daquilo que se pede aqui, né, como recomendação da ANPEI, vem desse resultado medido. Então, se vocês não respondem, não apresentam os resultados, fica frágil, né, até a própria argumentação de sustentar, né? O banco tem sido usuário, né, frequente dos dados da Pintec, de outros dados, né, que o Verena aí está colocando, e eu queria deixar essa mensagem a vocês aqui. Usem, façam, respondam lá quando vier a Pintec, que isso eu acho que é importante para todo esse sistema que está aqui presente. Obrigado pelo espaço, Dini. Obrigada, Fabrício. Importante tua fala, como sempre. Diogo, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Diogo, eu sou economista, trabalho no BNDES. Primeiro, parabéns pela atividade. Foi ótimo aqui ver as apresentações. E um comentário, uma pergunta, né? Eu vejo assim, a política de inovação, ela sofre das mesmas questões que a política industrial, de modo, sofre, no sentido das adversidades, por exemplo, que um ambiente macroeconômico traz para as empresas, né? As instabilidades, os custos e tudo mais. E tem outra característica, que essa eu gostaria de ver com vocês, o que vocês pensam, que é da estrutura produtiva no Brasil. Historicamente, as empresas nacionais, elas não são as empresas que lideram as principais cadeias, né? Muitas das principais cadeias são empresas multinacionais. Então, a minha pergunta é se é possível, nem sei se os dados permitem olhar isso, mas se a gente olhar tipos diferentes de empresas, será que a gente chega em resultados diferentes em relação ao esforço de inovação? Né? Será que se a gente comparar, por exemplo, uma empresa como a Vale com outras congêneres no resto do mundo, a Vale investe menos em inovação do que outras empresas? Ou empresas que eu quero dizer, empresas que são realmente líderes no setor que ela atua, né?
Ou será que empresas que conseguem ter uma inserção internacional maior de exportação, será que elas investem menos em inovação do que as congêneres de outros países? Talvez para a gente olhar que o tipo de empresa, a posição estratégica dela, o papel que ela cumpre na cadeia, se ela está mais para trás, se ela é, por exemplo, uma empresa que está no arranjo produtivo, né, no cluster de uma empresa maior multinacional, e ela talvez ali tenha menos necessidade de inovação. Então, eu não sei, me parece, as perguntas que me vêm é que talvez aonde estão as empresas nacionais no Brasil gere mesmo uma menor necessidade de inovação, talvez, para a atividade delas, e talvez empresas diferentes podem ter resultados diferentes se a gente olhar, se os dados permitirem olhar isso, porque talvez isso nos ajudaria a talvez pensar a conexão maior que há de ter entre a política industrial e a política de inovação, de modo que as empresas possam alcançar certas características que aí sim a necessidade da inovação vai se fazer mais forte, e a necessidade do diálogo com a universidade vai se fazer mais forte, vai se impor, o mercado vai impor a necessidade da empresa buscar mais inovação, sabe? É isso que eu fico pensando, será que onde a gente está, essa necessidade é menor? Ou talvez setorialmente também, será que as farmacêuticas no Brasil, por exemplo, as farmacêuticas no Brasil, elas, enfim, tem uma série de questões, mas é um setor de alta tecnologia, com empresas importantes. Será que elas investem menos também comparado com outros congêneres? Então, eu fiquei pensando que talvez se a gente conseguisse granular mais essa informação, talvez nos daria algumas respostas que conectam mais estrutura produtiva, propriedade das empresas também, né, nacional, internacional, com a política industrial e política de inovação. É isso, pessoal. Obrigado. Boas provocações, Diogo. Falou muito dos dados e eu vi a Verena anotando ali algumas coisas, então imagino que vamos avaliar como ter esses dados, né? E de fato a gente não tem essas respostas, Diogo, mas acho que fica a provocação para a gente buscar mesmo essas informações, tá? Obrigada. Eu queria só, a gente está falando aqui um monte, né, de oportunidades, e eu queria convidar a Isabela, propositalmente agora, depois que a gente teve esse momento, né, de discussão e já falou um pouquinho, para ela apresentar para a gente uma linha do banco que está aberta e que tem, acho que ainda muita oportunidade. É isso, né, Isa? Quer apresentar um pouquinho e falar sobre essa oportunidade para a turma? Isso, Lilian. Tá me ouvindo? Não tô te achando nessa galeria. Obrigada. Bom dia aí, pessoal. Obrigada, Antei, por todas as super informações aí. Também, Ana, Verena, prazer enorme estar aqui com vocês. E Lilian. Falar rapidamente, gente, porque a gente tem aí uma oportunidade que a gente tem até o final do ano, de uma linha bem interessante que está relacionada a tudo que a gente falou aqui. Então, a gente queria enfatizar aí, porque é até o final do ano, então não temos muito tempo. A gente está muito feliz assim, que a inovação voltou para o centro da estratégia do BNDES, né? E a gente teve ano passado um recorde de aprovação e inovação com 13,6 bilhões, que somando 2023 e 2024, é mais que a soma dos 8 anos anteriores. Então, é um resultado bem bacana. E o nosso programa, né, BNDES Mais Inovação, ele está totalmente alinhado à NIB, a política industrial estruturada por missões, né, que Verena liderou brilhantemente. A gente já estava junto ali nesse processo. E a NIB ela tem né, um plano de ação com algumas frentes, e uma delas é o braço financeiro de apoio da NIB, que é o Plano Mais Produção, que dentro do que a gente falou até aqui, o Plano Mais Produção, ele tem o objetivo de ser perene, né? E de ser uma espécie de plano safra da indústria, né? Então, assim, nesse sentido, é importante, né? Como o Fabrício falou, a gente tentar que sejam essas políticas se perpetuem, e a gente conta aí com a ajuda da ANPEI e das empresas para que isso se torne realmente
perene, né? E aí dentro, né, o BNDES Mais Inovação foi lançado, a gente tem apoios aí que a gente já conversou aqui em outras reuniões, né, a projetos de inovação, projetos de PDI de forma geral, centros de P&D, plantas pioneiras, e a gente conseguiu, né, lançar recentemente, em agosto, uma linha de crédito 4.0, que é isso que eu queria enfatizar aqui muito rapidamente, a gente nem vai botar slide, é mais para divulgar para vocês e depois a gente manda os links aqui e a Ampei manda a apresentação e o folheto, tá, gente? Mas a gente conseguiu uma aprovação de 12 bilhões no total para essa linha, são 10 bilhões do BNDES e 2 da FINEP, e tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, né? E com uma questão que o Parque Industrial Brasileiro ele está com uma idade média de 14 anos, quase 40% das máquinas e equipamentos já estão perto do seu ciclo de vida, ou já ultrapassaram o ciclo de vida. Então, isso aumenta o custo de manutenção das empresas, né? E tem uma necessidade de renovação desse parque industrial. Então, essa linha 4.0, né, além das outras linhas que a gente falou, de investimento em inovação, projetos de inovação, ela foi lançada com esse objetivo de modernizar o parque industrial e apoiar projetos, né, que incluam não só projetos, mas investimentos em IoT 4.0, inteligência artificial, robótica. Então, tem uma série de iniciativas que podem ser apoiadas com o credenciamento, né, na Finame. Aí, se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um outro dia uma explicação mais detalhada e vocês vão receber o material, né? Então, acho que vale tanto para as empresas tomarem esse financiamento, que está com uma taxa muito atrativa, ele é um blend de TR com taxa de mercado, então 60% TR e 40% taxa de mercado, dá mais ou menos 7,5% ao ano, mais o spread, financiamento de até 100% do investimento, um prazo bem longo também, de 108 meses, tanto direto quanto indireto, tá? Então, acho que é uma oportunidade bacana e o mínimo para apoio direto é de 10 milhões no Norte e Nordeste, e 20 milhões no restante do país, e tem o indireto também pelos agentes financeiros. Então, apoia todos os portes de empresa, né? Então, acho que para modernização, indústria 4.0, robótica, IA, e esse orçamento até o final do ano, tá, pessoal? Excelente, Isa. Obrigada. O Fabrício colocou já o chat aqui, o link no chat para a turma acessar. E a gente, quando mandar depois o material por e-mail, a gente também manda o material de vocês, tá? Então, é isso. Bom, gente, fiz bastante spoiler, né? A gente segurou todo mundo até agora só para o quê? Fazer o lançamento oficial da nossa pesquisa. Eu estou carregando aqui o QR Code para vocês poderem baixar a pesquisa por aí, darem uma olhada nesses dados, depois fazerem as contribuições de vocês. Por favor, fiquem super à vontade para trazer isso para a gente, né? Vejam se está funcionando, se vocês conseguem baixar. Tá aparecendo, gente? Assim. 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 Tá? E tá funcionando? Estão conseguindo baixar? No e-mail, ótimo. No e-mail de agradecimento, a gente também vai mandar para vocês, tá? A gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu quero mais uma vez agradecer muito a BGI, que foi nossa parceira nessa pesquisa de estudo internacional. Agradecer e parabenizar mais uma vez a Verena por esse trabalho incrível que ela está fazendo na diretoria de dados. E, assim, ó, continuo compartilhando e atualizando esses dados, que eles vão ser a nossa base de trabalho para muitas ações ainda. Obrigada por estar hoje aqui com a gente. Esse tempo, eu sei que tua agenda é super concorrida. Então, obrigada por esse espacinho.
E mais uma vez agradecer também ao BNDES, que é um parceirão, é associado. Assim, ó, eu tenho um orgulho tão grande de dizer que o BNDES é nosso associado também, gente. Além de ser um super parceiro, né, apoia a Ampay nos eventos, está apoiando esse evento de hoje também, e sempre super disponível e aberto ao diálogo. Então, obrigada de novo, Fabrício, Isa e toda a equipe do BNDES. O Diogo também é do BNDES, né, falou mais cedo, e imagino que deva ter mais gente aqui da equipe também. Eu vou só fazer mais um pedido, gente, antes da gente encerrar por hoje, que é para vocês responderem nossa pesquisa de satisfação. Ela também vai por e-mail, mas ela é muito importante para a Ampay continuar trabalhando e contribuindo com o ecossistema, né? Para vocês colocarem as sugestões de vocês, de temas, de discussões, o que vocês acharam, né? O que vocês mais gostaram desse encontro de hoje, o quanto esses dados estão contribuindo, o quanto esses estudos, essas pesquisas, essas articulações têm contribuído para o dia a dia das organizações. É isso, gente, um prazer enorme, mais um encontro. Querer colocar a Ampay e toda a equipe à disposição de todos, gente. Um abraço enorme e boa sexta. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, obrigado.